Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Bom saber que o Senhor está aqui. Amém. Você está pronto para a palavra? Aleluia. Levanta a sua Bíblia e diz: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E hoje eu serei abençoado por esta palavra, porque eu acredito nela. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca serei o mesmo. Porque eu vou ser abençoado pela palavra viva e poderosa de Deus. Aleluia. Então uma salva de palmas, dar boas-vindas ao Espírito Santo. Aleluia. Diga comigo, uau. Quem disse que em Angola não há avivamento? O Espírito Santo já começou há muito tempo. Conversa com seu vizinho. Bate a mão do vizinho e diga: o Espírito Santo já começou o processo há muito tempo. O Espírito Santo já começou há muito tempo. Aleluia. Será que o inferno pode ouvir o grito dos verdadeiros filhos de Deus que se encontram aqui neste lugar? Sobre 10, eu daria 2 sobre 10. Porque queremos mexer com o mundo das trevas. Você sabe, o erro maior que o Satanás tem cometido durante este ano é de permitir a tua entrada aqui neste lugar. Grito de vitória, grito de vitória, grito de vitória. Aleluia. Sobre 10 daria 4. E os gritos são departamentos do louvor. E antes de ver o Jericó da tua vida cair, tens que gritar. Agora, um grito que vai fazer cair o Jericó da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia. Daria 7 sobre 10. Agora, tem que ser um grito como nunca gritaste desde que nasceste. Porque esta vez é o grito que te permite entrar no teu destino profético. Um grito de vitória. Uau! 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 Aleluia! Já estou a medir a atmosfera profética desta noite. Será que alguém está pronto para receber a bomba? Prometi uma bomba. Fala ao vizinho, é uma bomba. Não, algumas pessoas não dão falar. Fala ao vizinho, é uma bomba. Cumprimenta 5 pessoas dizendo: prepara-te para receber a bomba. Cinco pessoas, prepara-te para receber a bomba.
Uau! Aleluia! A minha voz é muito boa, em nome de Jesus. Lembro-me uma vez, o nosso avô Benson Idausa teve um problema no joelho e ele falou, conversou com o seu joelho, ele disse: joelho, quando ficar pronto, me encontra, porque eu vou na igreja ministrar. Me encontra, eu vou, você me encontra. Aleluia. Gênesis 12, Gênesis 2, 6 até 15, Gênesis 2, 6 até 15, Gênesis 2, 6 até 15. O segundo capítulo da Bíblia, Gênesis 2, 6 até 15, Gênesis 2, 6 até 15, algo está escrito e merece uma atenção particular. Caro Espírito Santo, este povo não veio para me ouvir, mas veio para te ouvir, para receber algo tremendo da sua parte. Por favor, Senhor, não decepciona a fé de ninguém. Permite que o encontro de hoje seja um encontro inesquecível, de tal maneira que o seu povo seja capaz de dizer: são coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que nunca subiu ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor está a cumprir no nosso meio. É por isso que te aplaudimos, Senhor. Te aplaudimos pelas maravilhas. Muito obrigado. Aleluia. Os irmãos do som me facilitem, por favor. Gênesis 2, 6 até 15. O segundo capítulo da Bíblia. Gênesis 2, 6 até 15. A Bíblia declara: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aponta muito bem. O vapor regava toda a face da terra. Aí estão a falar toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A terra no Éden. A terra no Éden. Duas configurações diferentes. Estão a fazer menção da terra e estão a fazer menção do Éden. Duas configurações diferentes. Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden. Está a ver? O rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Fala comigo, 4 braços. E hoje vamos falar desses 4 braços proféticos. 4 braços. O primeiro, vamos ler, versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Fala comigo, Pison. Quem tiver a sua Bíblia pode sublinhar. Pison é algo que merece uma atenção particular. Este é o que rodeia toda a terra e a vila onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelho e a pedra sardônica. A dimensão do Pison traz o ouro e as pedras preciosas. Aquilo encontra-se na dimensão do Pison. Pison. 13. Já não vos falei que seria uma bomba? Já estão sentindo, né? Muito obrigado pela atenção. 13. E o nome do segundo rio é Guiom. Fala comigo, Guiom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Tigre e o Eufrates são um só rio, mas que faz uma subdivisão. Estudamos na escola.
Todos nós estudamos e aquilo faz menção de um rio que é chamado em hebraico Hidekel. E com toda certeza você vai descobrir o que significa o Hidekel. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para o cultivar e o guardar. O homem, antes de receber a mulher, já trabalhava. Antes de arranjar uma boa, tens que trabalhar. Amém, irmão? Aleluia. 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 Tem que me facilitar porque a minha voz está muito boa em nome de Jesus. Aleluia. Antes de arranjar uma mulher, o homem trabalhava lá no jardim do Éden. Aleluia. O Senhor está aqui conosco e podemos aplaudir fortemente a palavra do Senhor. Obrigado pela atenção. Podemos tomar os nossos assentos com todo o respeito. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos que trabalharam bastante para termos este grande evento. Obrigado ao querido Mato, ao querido Virgílio, toda a equipa que trabalha com ele. E muito obrigado, muito grato ao servo do Senhor desta cidade de Lubango. Fiquei muito marcado quando acolheram-me para ministrar na casa do oleiro. Fui muito abençoado nesta cidade. Deus seja louvado porque as coisas que estão acontecendo aqui em Lubango nos demonstra que não é preciso só ir nas outras nações para ministrar a palavra do Senhor, porque o mesmo Espírito Santo que opera nas outras terras, ele é o mesmo que opera aqui também em Angola. Quer dizer, ministrar nesta noite já está a me cuidar, estou a me sentir feliz, estou a passar os melhores momentos da minha vida. Creio eu que este momento é um dos melhores momentos do ano. É assim, irmão. E da próxima vez se me convidar, já aceitei há muito tempo. Aleluia. O nosso tema hoje, o subtema hoje, falando da colheita e do avivamento, é um novo fluxo para um estabelecimento profético. Um novo fluxo para um estabelecimento profético. Um novo fluxo para um estabelecimento profético. O que significa o fluxo? Quando se fala de um fluxo, é uma massa líquida que circula. Massa líquida que circula e é uma onda que está subindo. Quando estás a ver um fluxo, é uma onda que está subindo. É aquilo que acontece. E um fluxo é uma grande quantidade das coisas que parecem circular. Uma grande quantidade das coisas que parecem circular. E todos nós já vimos o fluxo. Para quem já viajou no mar, você pode fazer ideia daquilo que eu estou falando, um fluxo. E estamos a falar de um novo fluxo para um estabelecimento profético. Quer dizer, este novo fluxo do Espírito Santo aqui em Lubango vai estabelecer profeticamente muitos dons, muitos ministros de Deus, muitas igrejas, será por um estabelecimento profético. E nós queremos nos aproximar das Escrituras Santas para poder entender o modo operatório de Deus nesta nova estação aqui em Lubango e na nossa nação angolana. Aleluia. Quando eu estou a falar de um estabelecimento, quer dizer, é uma exposição que é acompanhada de uma prova. Estabelecer é a exposição acompanhada de uma prova. É algo evidente. Quando Deus começa a estabelecer, é algo que pode ser visto pelos homens, é algo notável. E nós, nesta noite, estamos a falar do estabelecimento profético, porque a Igreja do Senhor é ensinada em 3 dimensões. A primeira dimensão da Igreja é a dimensão histórica da Igreja. Na dimensão histórica da Igreja, nós estudamos a Igreja na sua história, vendo desde que o Senhor foi arrebatado, deixou seus discípulos, que são considerados como os nossos pais apostólicos, até a idade que a igreja tem agora. Aquilo é o primeiro aspecto, que é chamado o aspecto
histórico da igreja. E o segundo aspecto da igreja é o aspecto apostólico da igreja. O que eu quero dizer, falando do aspecto apostólico da igreja? Dizendo que a igreja não pode ter outros fundamentos se não for os fundamentos que puseram os apóstolos. Em Efésios 2, versículo 20, a Bíblia declara que nós temos por fundamentos os apóstolos e os profetas, Jesus Cristo sendo a pedra angular. E o Paulo, nas suas epístolas, diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho que eu estou vos anunciando, que ele seja considerado como um anátema. Quer dizer, o fundamento da igreja tem que ter uma base apostólica. É por isso que as nossas igrejas devem ser fundadas na doutrina apostólica. Mas o terceiro aspecto da igreja é o aspecto profético da igreja. Quando eu estou a falar do aspecto profético da igreja, eu estou a ver a parceria da igreja com o Espírito Santo. Quer dizer, um dia é profético, não é porque há profecia no tal dia, mas um dia é profético quando nós trabalhamos em comunhão com o Espírito Santo. Uma atividade é profética, não é porque há muitas profecias, mas é porque trabalhamos em colaboração com o Espírito Santo. O terceiro aspecto da igreja, o aspecto profético, é quando nós queremos fazer menção da comunhão da igreja com o Espírito Santo. Alguém se lembra muito bem, o nosso querido pai Abraão, representando o Deus Pai, ele manda o seu servo Eliezer, sendo um tipo inteligente do Espírito Santo, para ir à busca de uma mulher, e o nome desta mulher é a Rebeca, tipificando a igreja do Senhor, para poder trazer a favor do seu filho Isaac. Abraão, tipologia do pai, o Isaac, tipologia do filho, o Eliezer, tipologia do Espírito Santo, e a Rebeca, tipologia da igreja do Senhor. E nós entendemos, já estou em Gênesis 24, a minha Bíblia me diz, quando a Rebeca, o Eliezer foi ter com a Rebeca, repara muito bem, em todo o capítulo de Gênesis 24, o Eliezer nunca falou dele próprio, ele sempre falava do Isaac. É aquilo que Jesus diz em João 16, quando o Consolador virá, ele não falará de si próprio, mas ele vos anunciará tudo que ele ouvirá de mim. Aleluia. O Eliezer, quando foi ter com a Rebeca, ele não foi às mãos vazias, ele trouxe prendas. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Quando o Espírito vem entrar na tua vida, ele não vem às mãos vazias, ele traz os seus dons, ele traz talentos, ele traz potenciais. É a tecnologia profética na igreja do Senhor. E o Eliezer falou de tal forma que a Rebeca ficou convencida para dizer: tá bom, eu irei. É aquilo que acontece com a nossa igreja do Senhor. O Espírito Santo nos convence de tal maneira que cada um de nós fica pronto para poder abraçar o processo desta viagem espiritual com Deus. Nós entramos num processo de viagem espiritual e o Pedro nos chama de peregrinos aqui na terra. E ele disse: eu irei. E o que eu gostei no processo da viagem, enquanto a Rebeca estava a comungar com Eliezer, ela sabia que ela estava a comungar com Isaac. É a mesma coisa com a igreja do Senhor. Enquanto a igreja do Senhor está comungando com o Espírito Santo, a igreja está comungando com o próprio Jesus Cristo. É a tecnologia profética operando no alto nível de comunhão do Senhor. O Dr. Maurice Rouleau diz: a igreja tem que sair do nível da bênção para alcançar a tecnologia do poder. Nós devemos sair da dimensão: Senhor, abençoe-me, Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz isso. Mas nós devemos assentar nas diretas do Senhor para poder começar a regularizar as coisas, para poder ordenar com Ele, para poder reestruturar as coisas. Isso é a posição gloriosa e governamental da igreja do Senhor. Aleluia. O estabelecimento profético, então, vou acrescentar. No dia que o Eliezer falava tanto do Isaac, detalhadamente, de tal maneira que quando a Rebeca viu o Isaac de longe, ela pôde notar e dizer: é ele, Isaac. É o trabalho que está fazendo o Espírito Santo. Jesus disse: ninguém conhece nem um dia nem a hora, mas todos que serão amigos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai alertar os que são do Senhor. Aleluia. O estabelecimento profético é quando Deus começa a te expor publicamente com todos os comprovativos da sua bênção, do seu poder
da sua dimensão sobrenatural e da elevação. Deus começa a te expor publicamente. Quer dizer, quando o mundo te olha, o mundo não te olha com verdadeiros olhos. Eles usam óculos, porque eles ainda não têm uma verdadeira percepção de quem és tu. Quando o mundo te ouça, não te ouça com verdadeiros ouvidos, porque eles têm uma má percepção da tua verdadeira pessoa. E o trabalho do Espírito Santo nesta noite é provocar algo sobrenatural em ti, que vai expor o verdadeiro ti. Diga ao vizinho, Deus quer expor a tua verdadeira pessoa nesta geração. Não te ouvi bem, por favor. Deus quer expor a tua verdadeira pessoa nesta geração. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia declara que Deus colocou e plantou um jardim em Éden. Abana sua mão. Éden significa o quê? Delícia. Éden significa o quê? Felicidade. Ninguém, nenhum ser humano foi criado para viver infeliz aqui na terra. Todos nós somos destinados pela felicidade. Para viver a felicidade, a paz, a alegria. É isso o propósito pelo qual Deus criou o ser humano. Mas eu quero vos dizer algo aqui, Igreja do Senhor. Voltamos nos versículos que nós acabamos de ler. A Bíblia nos fala de algo que regava toda a terra. E depois estão a falar de um jardim. Estou no versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e rogava toda a face da terra. Mas depois Deus plantou um jardim no Éden. Quer dizer, Igreja do Senhor, o jardim do Éden, antes de falar desse jardim do Éden, o mundo já existia antes do jardim do Éden. Choque. Mas o mundo já existia antes do jardim do Éden. E portanto o jardim do Éden foi um ponto capital em relação aos objetivos de Deus. O mundo já existia antes. Vou continuar a defender a minha tese. O jardim do Éden não foi o único, porque aí houve um vapor que regava toda a terra. Mas depois Deus plantou um jardim em Éden. O apóstolo Hervé Belesse construiu uma casa no Lubango. A minha casa não é a única casa no Lubango. É uma das casas que se encontra na cidade de Lubango. Aleluia. Mas nós podemos descrever o jardim do Éden como um conjunto das circunstâncias e dos eventos em que os objetivos de Deus foram cumpridos. Lá seria um ponto capital, um ponto epicentro em que os objetivos de Deus deveriam ser cumpridos. Tudo dependia daquilo que deveria acontecer lá no jardim do Éden. Foi um ponto epicentro. E o teu Éden hoje eu quero descrever como um concurso dos eventos, dos tempos, das circunstâncias em que os objetivos de Deus devem ser cumpridos. Vou explicar melhor. Mesmo na altura quando nós éramos inocentes, algumas pessoas aqui nascemos nas famílias em que tiveram bruxos também, mas você nunca foste envolvido no mundo da bruxaria, porque houve uma certa preservação sobrenatural para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Algumas outras pessoas aqui se apaixonaram mesmo na verdade com uma menina ou com um rapaz, mas as coisas não deram certo, porque Deus sabia muito bem, com este homem, com aquela menina, você não podia o servir, e Deus permitiu a separação. É isso que eu estou a descrever profeticamente como o teu Éden.
um conjunto das circunstâncias, dos eventos em que os objetivos de Deus foram cumpridos. E a Bíblia declara em Gênesis 2, no seu versículo 8, a Bíblia chama aquilo um jardim no Éden. E este jardim em hebraico é a palavra Gan. O que significa Gan? Para poder defender o meu pensamento. Gan em hebraico significa recinto. Isto simboliza o quê? Quando nós estamos a falar do teu jardim, jardim do Éden, Gan em hebraico significa recinto. Simboliza uma série de circunstâncias divinamente determinadas e inseparáveis que rendem o nosso campo de ação único e inseparável. Único e individual. Uma série de circunstâncias